Olá pessoal, eu sou Darren Ray, pastor da Igreja Verbo da Vida em Aracaju, e você está assistindo o nosso bloco Verbo na TV. Eu quero aproveitar para convidar você a visitar uma das nossas igrejas aqui no estado de Sergipe, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Sabe que muitas pessoas têm ambições e desejos para muitas coisas nesta vida, mas nada é mais importante do que você cumprir o chamado que Deus tem para você. Pois é sobre isso que eu vou estar falando hoje no nosso bloco. Então abra o seu coração e receba tudo que Deus tem para você hoje. No ventre da nossa mãe, Deus, Ele carimbou nosso espírito. E Ele determinou naquele dia o que nós seríamos, o que nós faríamos. Passa um homem, ele disse, esse é pastor. Passa outro, ele disse, esse é apóstolo. Passa outro, ele carimbou, esse é mestre. Esse é um advogado que vai me representar lá nos tribunais. Esse é um político que vai me representar perante o governo e vai trazer glória ao meu nome lá dentro. Foi nesse dia que ele te carimbou. E ele declarou e determinou o que você é de fato. Então, essa é a primeira fase, é o recebimento de fato, que nós mesmos não temos controle disso. A segunda fase é o reconhecimento do chamado. Sabe que o chamado de Deus na nossa vida é como roupa, é sob medida. O que cabe em você talvez não caiba em mim, é totalmente individual. E é por isso que eu preciso saber o que Deus me chamou para ser pessoalmente. O reconhecimento do seu chamado refere-se ao momento que você começa a perceber de fato o que Deus lhe chamou para fazer. Interessante o que Paulo falou em 2 Timóteo 1:11, ele diz assim: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Olha, pense num cabra que sabia quem era. Pense em alguém que tinha convicção do seu chamado. Ele não jogou qualquer coisa, ele foi detalhista. Ele disse, olha, eu sou pregador, eu sou apóstolo, eu sou mestre. Ele tinha convicção de qual era o seu chamado. Agora, como é que ele sabia disso? Porque Deus abriu seus olhos, deu revelação e ele reconheceu o seu chamado. Sabe que eventualmente nós também precisaremos saber qual é o nosso chamado, com detalhes do mesmo jeito que ele conseguiu. Agora, o momento exato que alguém reconhece o seu chamado varia de uma pessoa para outra. E muitas vezes depende do seu próprio comprometimento com Deus. Por exemplo, José, ele teve um sonho, mais de um sonho na verdade, e não foi porque ele comeu pizza na noite anterior. Na verdade, foram sonhos dados por Deus que eram revelações a respeito do seu próprio chamado. Ele estava mostrando por meio dos sonhos que ele seria um governador, que ele reinaria, inclusive, sobre a sua própria família. Com 17 anos ele teve essa experiência, esse reconhecimento. Na minha própria vida foi com 18 anos de idade. Eu tinha me alistado para os fuzileiros americanos. Eu tinha também já uma data para fazer o meu treinamento. E eu iria para a Primeira Guerra no Iraque, quando Saddam Hussein estava no comando lá. E eu fui deitar, e quando eu deitei a cabeça no travesseiro, Deus falou muito forte dentro do meu coração. E Ele disse, eu te chamei para o ministério, e eu estou te chamando para agir agora. Quando Ele falou isso, eu levantei na cama, assustado. E eu não sabia todos os aspectos e detalhes do chamado que eu tinha, mas naquele dia eu tinha convicção de que eu fui chamado para ser um ministro de Deus. Eu tive meu reconhecimento do que Deus já tinha determinado no ventre da minha mãe. Agora, quando alguém reconhece o chamado dele, isso vai gerar
uma de 3 reações, ok? Dependendo da pessoa. A primeira reação ao reconhecer o seu chamado é de aceitar. E um exemplo bíblico disso é Isaías, quando Deus disse, para quem nós enviaremos e quem há de ir por nós? E Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Sem muita discussão, sem muito arrodeio, Isaías, ele recebeu, ele aceitou o chamado de boa. E a minha experiência também foi mais ou menos assim. Depois de Deus ter falado comigo, eu levantado lá na cama, a primeira coisa que eu disse a Deus foi, Senhor, eu aceito. Eu disse, agora o Senhor tem que fazer 2 coisas para mim. Primeiro, me tire dos fuzileiros, porque eu já me alistei. E segundo, me ensine a ser ministro, porque eu não sei nem por onde vai. E graças a Deus até hoje Ele está me ensinando, amém? Então essa é a primeira reação que pessoas têm ao reconhecer o chamado. A segunda é de recuar. Tem pessoas que ao reconhecer o chamado, elas já tomam um passo para trás. Elas recuam daquilo. Um bom exemplo disso é Gideão. Deus chama Gideão para comandar uma tropa de Israel contra o inimigo. E Deus até chegou para ele e chamou ele de homem valente. E Gideão disse, eu? E ele disse, não, Senhor. E essa é uma característica de quem recua do chamado. Ele começa a criar desculpas. E ele começou a dizer, não, mas eu acho que é outro Gideão. Ele disse, Senhor, eu sou da menor tribo de Israel. E tem mais. Eu mesmo sou o menor da menor tribo de Israel. Ele se coloca lá embaixo, se desqualificou todinho para aquele chamado que Deus tinha dado. Agora, Jonas é um outro exemplo. Mas Jonas, ele nem perdeu tempo com desculpas, ele se mandou logo. Ele não queria nem tempo para conversar sobre o assunto. E ele fugiu. Deus chamou ele para ir para Nínive pregar. A Bíblia diz que ele foi para Tarso. Agora, o que é interessante, se você olhar no mapa, você vai ver que há uma linha reta. Nínive é aqui e Tarso é lá. Ele literalmente foi na direção totalmente contrária daquilo que Deus te chamou para fazer. E você já sabe o resultado da história. Ele chega num barco e foi uma grande tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você fugir de Deus, vai ter grandes tempestades chegando para você. Amém? E eles lançaram ele na água, no mar. Estava lá um grande peixe. Eu aprendi aqui no Brasil, tem pessoas que dizem que, olha, para você conseguir alguma coisa aqui nesse país, você tem que ter um peixe, um grande peixe. Pois Deus arranjou um grande peixe para Jonas lá, que o engoliu, preservou a sua vida e depois vomitou ele em terra. E quando ele foi colocado em terra, é muito interessante que Deus chegou a dizer exatamente a mesma coisa que ele tinha dito antes. Sabe que há uma expressão que diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. E há um fundo de verdade nisso, porque Jonas, ele não tinha que passar por toda essa desgraça. Não era o plano de Deus que ele passasse aquele sufoco, aquele aperto, aquele inferno que ele passou. Ele poderia ter simplesmente obedecido. Simplesmente ter ido para lá, feito o que Deus mandou. Porque mesmo passando por tudo aquilo que ele passou, nós vemos que Deus não mudou. Aí você vê, ele passou um inferno, uma tempestade, uma desgraça. Quando ele finalmente chega lá, cansado, molhado, Deus diz a mesma coisa que disse antes. Já pensou? Sabe que Deus não muda? Sabe por quê? Porque Romanos 11, 29 diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
Querido, você pode fugir para o lugar mais distante nesse planeta. Você pode até ir para Marte. Mas Deus vai te encontrar lá. Amém. E Ele não vai mudar de ideia só porque você fez uma viagem. O chamado dele continua sendo o mesmo e não muda nunca. É por isso que é melhor a gente se conformar. Porque é interessante que na história de Jonas, você percebe que ele estava miserável o tempo todo. Na Bíblia, Jesus conta uma parábola sobre os talentos. E a Bíblia diz que aqueles que investiram bem nos seus talentos, ouviram ele dizer, muito bem, servo bom e fiel. Eu não posso pensar de coisa melhor de ouvir de Deus quando chegar perante ele na eternidade. E meu desejo é que você ouça estas palavras dele, cumpra o seu chamado e você vai poder desfrutar para toda a eternidade recompensas de Deus. Sabia que a partir de agora você pode adquirir as mensagens da Igreja Verbo da Vida através do site? Pois então acesse agora mesmo verbodavida.com/Aracaju. É só clicar no banner Mensagens em MP3 e escolher a sua. Apresentamos agora para você a escola bíblica que mais cresce no país, o Rema Brasil. O Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil é uma escola de caráter interdenominacional, cujo propósito é capacitar homens e mulheres para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. O Rema tem recebido e formado cristãos de várias denominações, sempre com testemunho positivo a respeito dos efeitos transformadores ocasionados pela palavra revelada. A duração do curso é de apenas 2 anos. Venha fazer parte dessa escola que tem edificado vidas ano após ano. Para mais informações, acesse o site rema.org.br ou pelo telefone 3214-7556. O Rema Brasil espera por você.